Vamos então, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Isso, pentecostal. Gente, nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Equívocos. Na semana passada, o equívoco, número 1 da nossa série foi o equívoco que a sua sexualidade é a sua identidade. Então nós vimos que a nossa sexualidade, o que nós sentimos, o que nós temos vontade de fazer, não é o que nos define, né? A nossa identidade, nós vimos no texto sagrado lá em João, que a nossa identidade é que nós somos filhos, independente daquilo que nós sentimos ou temos vontades, né? E também independente do nosso passado, enfim, nós conseguimos enxergar dentro do texto sagrado isso. Hoje, o equívoco número 2, eu tive que... Pode colocar para nós aí? Eu mudei, né, esse nome, porque senão a gente poderia ser mal interpretado nas redes sociais e eu falar que eu ia estar aqui falando heresia, falando besteira. Então, o equívoco de hoje, no equívoco número 2, nós colocamos que é o nosso conceito de família. Nosso conceito de família, às vezes, é um pouco equivocado. O que iria estar ali... Eu vou contar para vocês que a gente é de casa, né, gente? Então, ele está assim, o equívoco número 2, uma família formada por pai, mãe e 2 filhos. E aí, se colocasse essa rede social, já era, o povo ia me interpretar mal e eu seria, né, vou acabar comigo nas redes sociais, então a gente achou melhor não. É bom que eu tenho uma esposa em casa, a esposa ajuda a gente a pensar e olhar para alguns, né, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre família, né? Gente, é muito bom estar em família, amém? Eu fico assim, uma das coisas que eu mais sinto falta, depois que eu vim para Belo Horizonte, é de ir para casa da minha mãe nos finais de semana, porque eu lá no Rio eu não morava com ela, mas eu era assim, eu saía do banco, né, onde eu trabalhava, eu passava na casa da minha mãe, tomava um café e ia para minha casa ou ia para a faculdade. E aí aos domingos eu ia para lá para almoçar, fui lá, boia lá. Quem faz isso na casa dos pais, no final de semana? Ninguém? Só eu? É por isso que eu tinha que fazer bariátrica, então. Creio dos pais, gente. Ela vai almoçar na casa dos pais, da mãe, da avó. Almoçar na casa da avó, então, gente, era a melhor coisa. Amém, gente? Olha pra mim aqui. Então, assim, é muito bom estar em família. Você sai de sua casa, vai pra casa da avó, almoça, você relembra as histórias de infância, encontra com os primos, e aí também você lembra das coisas que vocês faziam quando era pequeno, enfim. É muito legal. Só que eu fico pensando em quem não tem família, daquelas pessoas sozinhas, ou uma mãe solteira, né, que às vezes mora só ela e o filho, um pai solteiro, ou talvez uma viúva, né, que o marido morreu, ficou sem filhos, ou só ela e os filhos em casa, não tem com quem, né, compartilhar a vida. E aí, hoje a nossa ministração é baseado um pouco disso. Nós vamos tratar acerca de um conceito de família bíblico que o próprio Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras para nós vivermos melhor em comunidade de fé. Eu fico pensando também naquelas pessoas talvez que ainda não casaram, entram ano e sai ano, não conseguiram se casar, né? E hoje eu vou orar. Você beber água. Porque hoje você que está solteiro, olha, presta atenção, solteiro. Você que está solteiro, eu vou te chamar aqui na frente hoje para a gente orar para oração de celibato. Oração de celibato, para ninguém casar, amém? Estou brincando. Nós vamos falar de celibato nessa série, então você não perca. Quero todo mundo aqui. Vamos lá, gente, volta para mim aqui. Aquela pessoa que não casou ainda, né? Seja porque não conseguiu encontrar alguém, né, para casar e entrando e saindo, e às vezes essa pessoa vive uma vida solitária, não tem com quem compartilhar os seus dias. Ou talvez aqui, né, até mesmo, ou não só aqui, mas em qualquer lugar, o ser humano no modo geral, pessoas que às vezes se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, não se casam, né, optam pelo celibato devido a esse problema, a essa tendência, né? E aí não se casa e às vezes se sente só, vive uma vida solitária. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, tá? Eu não quero
eu quero que vocês prestem bastante atenção para que a gente não venha interpretar errado, porque eu não estou aqui nessa noite para acabar com o conceito tradicional e bíblico das escrituras de família. Gente, o que a Bíblia fala acerca de família, né, de casamento, vamos falar mais claramente, casamento é de um homem com uma mulher, isso é bíblico. Qualquer outra estrutura de casamento, de união, né, é contrária às Sagradas Escrituras, ok? Então o homem precisa casar com uma mulher, isso é o que a palavra de Deus nos fala, está muito claro para nós. Então não quero aqui acabar com esse conceito, amém, queridos? Nós precisamos ter muito cuidado com o texto sagrado. Mas hoje há um texto muito lindo, muito interessante nas Sagradas Escrituras, que às vezes você e eu já lemos diversas vezes e às vezes passa desapercebido essa fala de Jesus Cristo. Então abre comigo aí em Mateus capítulo 12. Verso 46. Eu queria só rapidão, antes que eu esqueça. Ô João e o Rodrigo, fique de pé aí. Gente, João, Rodrigo, esses dois servem aqui conosco no culto já desde o início, gente. Né? Isso mesmo, de 2 anos. Eles. É isso aí, quase isso. Eles servem conosco aqui. E a gente quando as pessoas estão servindo com a gente aqui no culto, eu observo bastante cada um e tal, e realmente os dois sempre tiveram o chamado pastoral, isso era muito claro. Só que vai acontecer agora, né, na medida que a gente foi caminhando junto com os dois, né, a gente sentiu essa necessidade agora de fazer a consagração, né, o reconhecimento da instituição dos dois como pastores aqui da juventude, da Lagoinha e do culto também. Então, Rodrigo e João, né, são nossos novos pastores do culto, serão, né, no dia 30 de novembro, às 19h30, ali no templo principal, né, vai ser a ordenação pastoral dos dois. Nós gostaríamos de convidar a todos para estarem lá com a gente, para a gente estar louvando a Senhor pela vida deles. Amém, queridos? Pode assentar. Aleluia. Gente, nosso negócio aqui é olhar para você, ver qual é a sua vocação e te botar para frente. Então, cola conosco aqui, não precisa ser consagrado, óbvio que não, mas para a gente poder, né, amém. Você entendeu? Amém, gente? Vamos lá, Mateus 12, 46. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Aí Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, de novo? Ó, presta atenção. Não é coisa nova não, isso é Bíblia, estava na Bíblia há algum tempão, não foi eu que escrevi não. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e estão querendo falar com você, né, com o Senhor. Aí Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe e meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Volta aí no início do capítulo 12, nós vamos ver, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito por Mateus, no início do 12 aí, né? Ele era um publicano, cobrador de impostos ali do Império Romano, e geralmente os publicanos das escrituras, eles tinham uma má reputação por serem corruptos, por cobrarem impostos além do devido, e também por serem traidores, por eles estarem colaborando em alguns momentos com os opressores, né? Aí Jesus, no início do seu ministério, ele viu Mateus numa coletoria de impostos, e aí convidou Mateus para andar com ele. Não, vem me seguir. Mateus pega e larga tudo,
e vai seguir Jesus, e aí ele vira um de seus discípulos. Mais tarde, quando Jesus vai escolher os apóstolos, Mateus ele é escolhido, né, como um dos apóstolos. Ele recebe um treinamento especial ali com o próprio Jesus, para ser aí um dos futuros líderes, né, da igreja. Mateus ele vai e participa da fundação da igreja, né, após Jesus subir aos céus. A Bíblia não conta muita coisa acerca desse cara, acerca de Mateus, mas uma antiga tradição vai dizer que ele morreu como mártir ali na África Oriental. E outra coisa também que é bom a gente ressaltar, que a natureza judaica desse evangelho, dos escritos de Mateus, né, sugere que ele foi escrito ali na Palestina, ou então na Síria, muito provavelmente em Antioquia. Aí Mateus ele pega e escreve esse evangelho, né, essa carta, escreve essa epístola, né, para a igreja, porque a igreja para eles era como se fosse um substituto, né, como se fosse um novo povo escolhido, substituindo ali, né, por enquanto, o povo, a nação eleita de Israel. E ele foi o único evangelista a usar na sua epístola o termo igreja. Ele usou 2 vezes nessa epístola, nesse livro aí de Mateus. Então, ele escreveu esses textos, né, para poder fortalecer os cristãos judeus que sofriam perseguição. E a ideia dele era encorajar esses judeus, né, que estavam sofrendo perseguição, para que eles ficassem firmes, permanecessem firmes e abandonassem a apostasia, né, para não correr o risco de apostatarem da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Então esse foi o intuito aí, de ajudar esses judeus cristãos perseguidos, né, de todos, e ele também falava que era uma oportunidade que ele tinha para pregar o evangelho a todas as nações, o evangelista nato. Aí no capítulo 12, né, está comigo aberto aí? Ele começa o capítulo 12 dizendo, né, que Jesus é o Senhor do sábado, e ele defende os discípulos por terem colhido e comido espigas no sábado. O que aconteceu? Estava Jesus caminhando, né, com o povo, com os discípulos, e um deles lá pega a espiga e começa a se alimentar daquela espiga, e aí os fariseus já falam assim: não, ele está quebrando o sábado, está acabando com o sábado. Por quê? Você colheu, né, algo, né, e comeu, e você trabalha. E aí Jesus pega e defende, no início desse capítulo, defende os discípulos por terem colhido e comido espigas. Até destaquei algo aqui que ele fala no versículo 7, ele diz assim, nessa discussão sobre o sábado, olha que ele diz assim, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Olha que lindo, achei lindo demais. Aí ele segue, né, o capítulo 12, no versículo 9, a partir do versículo 9, ele começa a contar que Jesus pega e cura um homem no sábado, e isso era para os fariseus um escândalo. Não, você não pode trabalhar no sábado, você tem que guardar o sábado, né? Aí depois ele livra um endemoniado, cego e mudo, né, no capítulo 12, versículo 22, e aí a partir do versículo 38, desse capítulo 12 está aberto em você, Jesus se recusa a dar um outro sinal além do sinal de Jonas. O povo estava pedindo um sinal ali. Que sinal é esse? Ele está falando o seguinte, da mesma forma, o sinal que ele deu para o povo, da mesma forma, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele, não pode falar peixe-baleia, mas daquele animal do mar lá, tá? E aí está falando, da mesma forma que o próprio Jesus ficou 3 dias e 3 noites dentro da sepultura, e ele faz aí, dá um exemplo, né, uma prova para o povo lá nesse diálogo. Você vai ver que ele vai falar sobre o sinal, né, de Jonas, e é isso que ele está querendo dizer. E aí ele continua nos versículos condenando a justiça própria, e aí no final do versículo 46 que nós lemos, né, até o versículo 50, ele identifica os seus verdadeiros parentes, que é onde nós vamos focar aqui. Beleza, gente? Tá comigo aqui? Sim. Então deu para entender mais ou menos aí essa epístola, porque ela está tratando, ótimo. Aí versículo 46 e versículo 47, está falando que os irmãos, Jesus estava num lugar, né, ele estava conversando, né, com os discípulos, aí chega alguém e fala para ele assim, os seus irmãos ou sua mãe estão lá do lado de fora. Por quê? Era muita gente que estava em volta dele, e eles não conseguiam se achegar
a Jesus, para conversar com Jesus. E aí os seus irmãos, esses irmãos que você está falando, são os filhos de Maria e de José, que eles tiveram após o nascimento de Jesus, beleza? Aí eles estavam do lado de fora chamando Jesus, porque isso, alguns autores vão dizer que provavelmente eles estavam preocupados, porque eles tiveram que mudar de onde eles moravam, mudar para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, um lugar novo onde eles estavam residindo, Jesus já estava começando uma confusão, porque já tinha começado a irritar os fariseus, já tinha causado um alvoroço. Então provavelmente os irmãos e a mãe dele estavam chamando ele porque estavam preocupados com o que poderia estar acontecendo ali naquele momento. Amém, gente? Amém. Então por isso que aí fala, então, quando ele estava falando à multidão, às pessoas, eles, como os irmãos e a mãe não conseguiram se achegar, aí chamou, fala para Jesus, nós estamos aqui querendo falar com ele. É isso que o versículo 46 e 47 nos diz. Aí 48 e 49, Jesus vai e deixa os discípulos admirados, e porque ele faz uma pergunta para os discípulos que ninguém esperava que ele fizesse. Olha, eu ia falar português errado. Estou agitado. Aleluia. Não, pelo louvor desse, gente, eu vou começar a rodopiar aqui. E ele deixa os discípulos atônitos. Aí ele faz uma pergunta nos versículos 48 e 49. Quem é minha mãe? Quem são, né, os meus irmãos? Olha a pergunta que ele faz para os caras. Aí ele pega e prepara os ouvintes, depois dessa pergunta, com essa pergunta ele prepara os ouvintes para uma verdade preciosíssima, que nós vamos ver no versículo 50 aí, que ele vai dizer o seguinte: quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Ele está falando assim, muitos acham assim, nossa, Jesus está ignorando a sua mãe, Jesus está tipo assim, deixando a família por causa de igreja, né? Tipo assim, está valorizando mais as pessoas do que a família. Não é isso. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras a preocupação de Jesus com a família, que quando ele vai, antes dele morrer, né, ele se preocupa com pessoas que iriam cuidar, e pede para que pessoas cuidem da sua mãe após a sua morte. Então você vai ver o tempo todo ele se preocupava assim. Mas algo que Jesus está querendo deixar claro para nós, e Mateus deixa claro nesse texto para nós, é que o relacionamento espiritual entre Cristo e os crentes é muito mais íntimo do que qualquer laço de sangue. O relacionamento de Cristo comigo e com você, ele é muito mais íntimo do que qualquer relacionamento íntimo e grau de parentesco. Você pode dizer amém por isso? Amém. O relacionamento de Deus com você, e o próprio Jesus com você, do Deus que você serve, ele é muito mais forte, ele é muito mais íntimo do que qualquer grau de parentesco que você possa ter. Lembra daquela pessoa que tem seu sangue, você tem aquela ligação, sua mãe, gente, a mãe a gente tem aquele laço, né? O relacionamento que Cristo tem comigo e com você, ele é muito mais forte. Não precisa nem ter grau de parentesco, não precisa nem ter o mesmo sangue, mas é isso que o texto está nos mostrando, que ele é muito mais forte do que qualquer laço de sangue íntimo que nós temos. E aí nós estamos constatando que Jesus define a sua família como aqueles que o seguem. Jesus está definindo que a família dele são todas as pessoas que fazem o que o Pai quer, que fazem a vontade do Pai. São pessoas que o seguem, e não são aquelas pessoas que guardam com ele algum grau de parentesco. Isso não quer dizer, né, que ele estava dando importância para sua família de sangue, ótimo, beleza. Aí nós vemos nas Escrituras que todo aquele que faz a vontade de Deus, né, no Novo Testamento, aqueles que seguem a Jesus, né, que fazem a vontade de Deus, nós chamamos de igreja. Não é isso? Novo Testamento, igreja. Todos aqueles salvos em Cristo, que fazem a vontade do Pai, que amam ao Senhor, que querem seguir ao Senhor, eles se reúnem. Essas pessoas que o texto está nos dizendo, que servem a Jesus, que seguem a Jesus, sou eu e é você. Amém? Isso demonstra que falar da igreja como uma família é o ponto principal que eu quero tratar nessa noite, de igreja ser família. Quero que você entenda que não é somente um plano
ou um esquema de relações públicas para a gente viver melhor, ou para a gente poder viver em comunhão, né? Aqueles clichês ou papos que a gente tem, às vezes, que o povo acha que é. Não é apenas um plano e um esquema de relações públicas, mas se trata de uma realidade espiritual. O fato de eu virar e falar para você que igreja é família. Por que eu estou pregando isso? Por que nós estamos falando sobre isso? Sabe por quê? Porque há muitas pessoas na igreja que não possuem família. E principalmente, eu vou falar disso porque é o que a gente tem falado bastante nos últimos tempos, porque eu tenho atendido, eu conversei com vocês aqui, que eu estou pegando muito caso, né, em gabinete pastoral, de crentes, né, que possuem atração por pessoas do mesmo sexo. E o que acontece? Nós, como igreja, nós categorizamos e colocamos esse pecado, essa prática, como uma prática diferente da minha. Lembra que eu falei com vocês semana passada sobre a glutonaria? É a mesma coisa, a minha tendência para comida, minha dependência de comida, que eu tenho até hoje, mesmo estando sarado, né, musculoso, só que não, eu ainda tenho meu problema com glutonaria. Eu ainda tenho, né? Eu falei com vocês, minha cabeça é de gordo. Eu tenho vontade de comer. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você deve viado aqui para dar menos fome. E a gente pega pessoas aqui, cada um tem uma tendência. Você virar e falar para mim que não tem, você está mentindo. Nós somos tendenciosos a alguma coisa. Um é para atração por pessoas do mesmo sexo. Outros, a gente já falou da semana passada, outros gostam do sexo oposto em excesso, que não consegue controlar a carne e fica ali taradão. Crê em Deus Pai. Estou mentindo? Não, gente. Outros aqui têm tendência para mentira. Outros têm tendência para roubo. Mas existem um grupo de pessoas, né, que esse grupo de pessoas especificamente, que se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, a igreja não sabe cuidar. Porque muitos deles não irão casar. Nós vamos falar disso mais à frente, essa pressão que a igreja faz em relação aos solteiros para casar. Vamos acabar com isso aqui. Ninguém quer pressionar ninguém para casar. Amém, gente? Porque crê em Deus Pai, cara. Você impressiona os outros. Cara, e essa pressão acontece a vida inteira. Aí você vai, te pressiona para casar quando? Aí você casa. Igual eu, gente. Eu falei desde cedo que eu ia casar com 30 anos. Falei, não, eu casei porque eu tivesse feito faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo. Vou casar com 30. Casei com 30, que a palavra tem poder, né? Tô brincando. Casei com 30 anos. Eu falei, não, sempre quis, não, vou casar com 30, que é uma idade boa. 30 é a idade do sucesso. Eu falei, não, eu vou casar com 30. Casei com 30. Gente, eu tenho o quê? 6 meses de casado, amor? 5 meses de casado, nem eu sei. Tá tão bom que parece que é a eternidade. Oh, Jesus! 4 meses? Não, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Faz agora 23, 5 meses. Já estão perguntando quando eu vou ter filho. Aí você tem o primeiro filho, e o Rodrigo e a Rosa vai passar por isso. Acho que até eu já perguntei pra eles. Porque eles têm mania, né? O Geis também, Nath, é mais um, gente. Quando vocês vão ter o próximo? É o tempo inteiro pressionando. E aí, para a questão de casamento é a mesma coisa. A gente pega um cara dentro da igreja que tem entender, ou uma mulher que tem desejo por pessoas do mesmo sexo. A igreja acha que vai corrigir, a pessoa vai ser liberta da prática dela casando. E nem sempre, sabe por quê? Porque a gente obriga, o sistema obriga o outro a casar. Aí vamos supor um cara que tem tendência homossexual, a igreja trabalha o tempo inteiro para o cara ser liberto daquilo e manda ele casar, né? E insiste para o cara casar. Só que aí às vezes o cara não se sente tão atraído assim. Sabe o que acontece? Destrói o emocional da mulher que ele casou. O que mais a gente vê hoje é isso. Mas não, a gente vê muitos casos de pessoas que se casaram, o cara ou a mulher não gostava do sexo oposto e aí a pessoa é destruída. Porque tipo assim, a mulher se sente um lixo ou o cara se sente um lixo por ser trocado por uma pessoa talvez do mesmo sexo.
Então a gente precisa parar com isso, com essa pressão. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que parar com essa pressão de casamento, tanto para os homossexuais, tanto para quem tem tendência homossexual, tanto para aquele que é solteiro, que o tempo passou, não conseguiu casar, ou aquele que escolheu. Gente, às vezes tem pessoas que escolheram não casar e nós ficamos assim, ó. Que isso, você precisa casar, você tem que casar. Tem que casar nada. Não. Não, gente, aqui, entenda. Eita glória. Entenda, gente. Eu tô falando da pressão. Quem quer casar, eu já falei que vou soprar o vento casamenteiro, calma. No final dessa série, eu vou soprar aqui, ó, igual o pregador pentecostal. Vou trazer meu jaleco, meu terno, vou jogar assim, ó. Tô brincando, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas entenda, a gente tem que parar de pressionar, porque ao mesmo tempo, se alguém que optou por não casar, né, ou então por problemas, né, por tendência, enfim, não vai conseguir casar, tá, e aí? Eu, como igreja, eu preciso me tornar a família dessas pessoas. Em vez de pressionar, outra coisa, chega aqui na igreja uma pessoa, uma mãe solteira, por exemplo. A gente fica assim, sem jeito, como a gente vai encaixar essa mãe solteira? Eu e você precisamos ser família para essa mãe solteira. Entrou uma viúva aqui dentro com 4 filhos. Se a igreja entender o que esse texto está dizendo, que todos aqueles que seguem a Jesus e fazem a vontade do Pai, ou seja, eu e você, se nós nos comportarmos como uma família, essas pessoas que não casaram, ou essas pessoas que foram mães e pais solteiros, as viúvas e os viúvos, eles vão conseguir viver muito melhor dentro da comunidade de fé, sem serem perseguidos, ou até mesmo recebendo olhares diferentes. Muitos de nós, a gente não sabe receber uma mãe solteira. Aonde eu vou encaixar ela aqui? Não vou convidar ela para ir num lugar tal, porque vai ela e o filho. Quantos de nós já pensamos dessa forma? E essas pessoas não conseguem viver bem dentro de uma igreja, porque a igreja não se comporta como uma família. E eu falo isso por experiência própria. A minha mãe, ela teve meu irmão com 15 anos, me teve com 17, com 18 ficou viúva. Ficou viúva com 18 anos, teve eu e meu irmão. Aí depois de 2 anos, ela se envolveu com um cara, teve, né, o pai das minhas irmãs teve 2 filhas com ele. Então minha mãe com 24 anos, ela tinha 4 filhos. Bem fértil. Isso vai pro YouTube, podia cortar, senão ela vai brigar comigo. Aí ela se converteu, foi para a igreja com 4 filhos para a igreja. E nós já passamos por diversas coisas, ela pode confirmar isso. De ter retiro, eventos da igreja, que alguns irmãos da igreja falaram, não vai, chamavam ela de Regininha, porque ela é baixinha e tal. Não tem como a Regininha ir com os 4 filhos, não. Quem vai cuidar dos 4 filhos dela? Nós já ouvimos isso de uma igreja, que o texto aqui está dizendo que a igreja, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, são família para quem é órfão e para quem não tem família. Queridos, nós precisamos parar de preocupar com o nosso bem-estar. Mas isso acontece o seguinte, por que acontece, gente? Nós vamos ser bem sinceros, nossa rotina é muito pesada. Você casa, você precisa ter tempo para o seu cônjuge. Aí você tem filho, você precisa ter tempo para educar o seu filho, você precisa ter tempo para acompanhar e dar atenção para a esposa ou para o marido, e ainda mais se a sua esposa, a linguagem de amor dela for tempo de qualidade, porque eu estou frito. A minha é tempo de qualidade para ela não é ir no cinema junto, tempo de qualidade é sentar, largar isso aqui que é um problema e ficar conversando. E nós maridos, se você ser casado com uma mulher que é tempo de qualidade, tamo junto, querido, porque nós somos vencedores, guerreiros. Aí vai ter tempo para olhar para o outro? Por quê? A gente está correndo o tempo inteiro.
O porquê de eu pregar sobre isso, gente? Eu estou pregando sobre isso porque há muitas pessoas sozinhas, solitárias dentro das nossas igrejas, e nós não estamos fazendo nada. O que é isso? Eu vou ter que encher agora eu vou ter que encher minha vida, minha agenda já é lotada. Eu vou ter que encher mais ainda a minha agenda para poder começar a colocar essas pessoas no meu contexto? Não! Sabe o que é? O que é você viver como uma família aqui dentro? É fazer aquilo que você já tinha planejado para fazer, é só incluir mais um com você. Cara, mas eu estou pregando para mim. Qual foi a última vez que nós pegamos um órfão, ou uma viúva, ou alguém que é solitário, e chamamos para almoçar na nossa casa? Eu estou falando de coisas simples, porque o ser igreja é isso. Às vezes é muito bonito eu virar e falar assim, nossa, somos uma família, é muito legal, é muito bonito a gente falar, mas na experiência nós não somos assim. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem tendência homossexual, que não se sente atraído por pessoas do sexo oposto, ela não vai conseguir ficar aqui dentro, porque, já aqui dentro eu não posso casar. Aqui dentro, eu servindo ao Senhor, eu não posso casar, porque a Bíblia fala que eu não posso casar. Vai ficar? Porque aí vai ficar sozinho. E aí, quem vai ser a família dessa pessoa? Por que eu estou falando disso? Porque eu estou baseando essa série num livro que eu li, que é esse livro aqui, A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Quem escreveu esse livro foi um pastor. E esse pastor, ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. E esse cara, ele me destruiu. Ele destrói na linguagem dele aqui. Um cara extremamente simples, para todo mundo entender. Foi a editora Vida Nova que publicou. E aí eu resolvi fazer essa série em cima desse livro, porque ele fala de várias coisas, né? A plausibilidade do celibato e outras coisas. E ele conta que a comunidade de fé, a igreja que ele é pastor, se tornou a família dele. Ele entende que ser homossexual, que se render à prática homossexual é pecado. E ele tem a Bíblia como a regra de fé dele. Eu acredito na Bíblia, a Bíblia é a verdade, e eu vou viver segundo essa verdade. Só que o caso dele é que ele não se sente atraído nem um pouco por mulher. Aqui ele falou, não, eu vou ser celibatário, eu não vou casar, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou fazer o que a palavra manda fazer. Só que para ele é menos mal, que ele vai contar dos momentos dele, porque a igreja se comporta como a família dele. Há uns trechos no livro de que ele fala o seguinte, ele relata essa questão da vida de solteiro e ser celibatário. Ele diz assim, é claro que você pode passar boa parte do seu tempo preocupado com o seu trabalho e descobrir que isso realmente afasta sua mente de você mesmo. Ainda que você acabe aceitando ter algum lazer, o que lhe resta fazer? Bem, um monte de interesses, para manter o seu tempo, as suas mãos e os seus pensamentos ocupados. Sim, e as suas emoções também. Tá, mas e o que vem depois? Aí você volta à solidão da sua casa novamente. As brasas estão frias na lareira e a casa vazia. Sozinho. E ele conta que os momentos de crise dele, em que ele pensa que, gente, ser humano tem crise. Ele vai viver o tempo inteiro feliz da vida, porque ele não pode se render aos desejos da carne dele. O desejo dele, ele conta no livro, que é casar com um homem, é adotar uma criança, é ter uma relação para um conseguir cuidar do outro e não ficar sozinho. Aí ele tem os momentos dele que ele chama de momentos chão de cozinha, que é o momento que ele cai e deita no chão daquela cozinha, da casa dele, e chora. E aí ele vai, por quê? Ele questiona, por que Deus, não sei o que, normal. Eu e você, por conta dos nossos vícios, seja sexual, comida, enfim. Mas ele fala que a igreja abraçou ele como uma família. E para ele é muito mais fácil viver o celibato, porque ele tem e se sente amado por pessoas que professam a mesma fé que ele e vivem de fato como a família dele. Existem pessoas aqui dentro, ou então dentro do cristianismo, que seria muito mais fácil e menos penoso para elas carregar ou viverem com uma tendência pecaminosa se nós nos comportássemos de fato como uma família, se nós abraçássemos de verdade essas pessoas.
E parar de olhar com um olhar de condenação. Eu não sei o que eu faço, eu não sei conviver. Não sabe, procura. Eu estou lendo livro, estou pesquisando tudo, peguei um curso da Andréa Vargas lá do Espírito Santo lá sobre isso, sexualidade, dependência emocional, porque eu preciso de alguma forma ser relevante e ajudar essas pessoas que estão passando por isso. E você? Queridos, nós somos uma família e precisamos de sair do campo da teoria e pararmos só de cantar sobre isso e de postarmos sobre isso, mas vivermos de fato como uma família. Vai ser muito mais fácil para algumas pessoas. Isso não significa que elas deixarão de sentir o que sentem. Isso não significa que elas deixarão de ter as crises que elas têm. Mas vai ser muito mais fácil para quem vive sozinho. Vai ser muito mais fácil para uma mãe solteira. Vai ser muito mais fácil para quem é viúvo. Vai ser muito mais fácil para aqueles que foram abandonados, se nós nos comportarmos como uma família que o próprio Jesus está nos dizendo aqui. John Piper, ele percebeu isso. Se eu não me engano, John Piper foi celibatário também. E aí ele escreve, aqui no meu são 8:23, é isso mesmo? Aqui o John Piper escreveu o seguinte, olha que doido. Casamento e família são realidades temporárias, restritas a esta era. Já a igreja é para sempre. Pertencer a uma família humana não é sinal das bênçãos eternas, mas fazer parte da família de Deus significa ser eternamente abençoado. Cara, eu não estou falando contra casamento, você tem que casar, eu casei, melhor coisa que tem. Mas eu casei com 30 anos, e aquele que tem 40 anos e não casou? Ele precisa de uma família. Ele precisa de pessoas com ele. Para quê? Para que não se sinta solitário. Cara, a gente precisa... Vamos sair, gente, de verdade, do campo da teoria. Vamos olhar para o lado. Qual foi a última vez que você olhou para o lado e viu o que a pessoa gosta? A pessoa que caminha com você, é da sua sala, o que ela gosta, o que ela tem vontade de fazer, quais são os problemas que ela tem vivido, quais são os problemas que ela tem enfrentado. Cara, comunidade de fé é isso. É eu me importar, é eu olhar e me compadecer com o problema do outro. Ah, chegou a mãe solteira, não chega mais, chega junto. Por quê? Uma pessoa que vem aqui, chega na igreja com o filho abandonado pelo marido, ela está cheia de problema, cheia de frustração pelo abandono, e a igreja às vezes termina de escorraçar aquela pessoa por lá de fora. Não ama da forma que deveria amar. Quando a igreja age como uma família, isso dá força aos solteiros, dá força aos sozinhos, isso beneficia todo mundo. Isso fortalece os casados, possibilita as crianças a crescerem em um ambiente em que muitos adultos vão estar perto e vão amar aquela criança, né, vão cuidar daquela criança, viver de fato como comunidade de fé. E eu quero que você entenda uma coisa: não vai ser um relacionamento perfeito. A gente se relacionar aqui, a gente se relaciona perfeitamente, sem conflito? Não. A gente está cheio de conflito aqui dentro. Fácil não vai ser, não mesmo. Mas eu quero te dizer que vale a pena enfrentar. Vale a pena enfrentar esse desafio. Vale a pena. Quando funciona isso, quando sai do campo da teoria, quando funciona, eu quero te dizer que é maravilhosa a experiência. Eu vejo esse cara contando nesse livro as experiências dele. Não dá para contar tudo aqui. Cara, é lindo. É lindo de ver. Para concluir, eu quero te encorajar a você começar a praticar essa realidade cristã de que a família é sinônimo de igreja, independente das circunstâncias. Amém? Eu quero que você reconheça esse equívoco de que é somente família, um pai, uma mãe, os filhos. Mas eu quero que você seja a família para aqueles que não têm um pai, uma mãe, que não tem filho, que é sozinho. E como que a gente vai fazer isso? Comece conversando com pessoas de diferentes idades que há aqui.
Comece conhecendo várias histórias de vida que há aqui dentro. E aí vocês irão descobrir do que essas pessoas gostam. Quem aqui do culto você vai chamar para almoçar na sua casa no final de semana? Quem aqui do culto você vai chamar para assistir um filme com você? Quem aqui do culto você vai convidar para viajar com você? E gente, na boa, tá chegando uma comemoração aí no final de ano, chamado Natal e Ano Novo, né? Que essas pessoas sofrem. Alguns, né? Alguns vivem bem, tá, gente, com a solidão, mas outros não. Você conhece algum órfão, alguma viúva, uma mãe solteira, sem família, ou algum cara, uma mulher que estão sozinhos? Convide para passar o Natal com você. Vamos ver na prática o cristianismo? A palavra vai dizer, o texto vai dizer que todos aqueles que seguem a Jesus e fazem a vontade do Pai são família. Eu e você somos parte, fazemos parte da família de Cristo. Agir assim, como eu falei, não significa necessariamente adicionar um monte de coisas na sua agenda, mas apenas incluir irmãos e irmãs em Cristo naquilo que você já planejava fazer de qualquer jeito. O que você poderia fazer hoje para essas pessoas? Para facilitar a luta dessas pessoas?